boa tarde. Começamos mais um episódio do Pod Elas à Frente, de Mulheres para Mulheres. E hoje é um momento muito especial, porque é um pod especial onde a gente vai falar sobre o Encontro Master. O Encontro Master é o encontro que finaliza a nossa edição do movimento Empreendedorismo e Elas. E hoje a gente vai trazer empreendedoras que já fizeram parte, que já participaram, para compartilhar para você que está nos escutando, que está nos assistindo, para inspirar você de repente a se encorajar a estar conosco, porque logo nós teremos o nosso Encontro Master no dia 21/6, no Ouro Preto, e a nossa previsão é a gente reunir nesse espaço 300 mulheres, 300 empreendedoras para uma noite muito especial, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. E para que a gente possa ter esse bate-papo leve, descontraído, e que você também possa se sentir pertencente a ele, a gente vai receber a nossa embaixadora, Milena França, fisioterapeuta. Olá, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E a fisioterapeuta Vivian Antunes, nós estamos em dupla de física. Isso! E eu quero começar, né? Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite, obrigada. Um prazer estar aqui com vocês falando do empreendedorismo e elas. Para mim foi muito significativo no início da minha vida como empresária. Eu sou fisioterapeuta de formação, mas hoje eu sou empresária diante da TR Atualiza. Isso, e hoje a gente vai falar um pouquinho como foi como que se dá a participação nesse movimento, e principalmente do Encontro Master, porque muitas vezes a gente vê que as empreendedoras, elas veem as publicações, veem as postagens, mas elas não se veem ali, pertencentes a esse movimento. Eu sempre escuto falar, mas é muito glamour, mas é no Ouro Preto, com que roupa que eu vou, né? E aí a gente quer trazer um pouquinho do que da simplicidade, de que é o experienciar mesmo, todo o cuidado que a gente tem, né, dentro do movimento e dentro do Encontro Master. E a gente vai começar com a Milena, porque a Milena está com a gente desde a primeira edição. A primeira edição começou dia 8/8/2023, eu estou muito feliz, porque agora esse ano a gente completa 2 anos de empreendedorismo e elas. A gente já não é um bebezinho, a gente já passou da fase de caminhada, engatinhada e caminhar, já estamos caminhando sozinhos, já estamos começando a aprender a fazer algumas coisas sozinhos, Sim, né? Exatamente. Então porque o empreender é muito o filho da gente, é a questão da gestação, né, do gestar e do cuidado, e aí a Milena vem desde a primeira edição, né, Mi? Sim. E aí a gente poder contar um pouquinho como foi lá na primeira edição pra ti, assim, trazer o que aconteceu, as dinâmicas, enfim. Sim, gente, sou veterana. É veterana já. Então, desde o início, né, eu conheci a Mish, né, a gente conheceu num evento de network, praticamente, né. Então, desde o início a gente já estava em movimento, buscando, né, conhecer outras pessoas, fazer novas conexões. E foi assim que a gente se conheceu, começamos a nos seguir no Instagram, né. E aí, então, a Mishi gostou ali, né, do jeito que eu levava. Nesse dia, eu falei, vou ter que mandar um convite bem especial de uma coisa que eu tô fazendo. Isso. E aí, eu falei, meu Deus, eu? Porque assim, eu tava bem no início, né, do meu empreender. E eu mostrava ali nas minhas redes sociais. E ela me viu, fui vista pela Mishi, né. E aí eu falei, claro que eu quero, é óbvio que eu quero. E também tive esse pensamento, meu Deus, como eu vou, que roupa que eu vou vestir, o que eu vou falar. Como é que eu vou fazer? O que eu vou falar ali para tantas empreendedoras, né? Vai ter de tudo um pouco ali, né? Vai ter advogada, vai ter Era uma de cada todos nicho, os né? nichos, né? Uma de cada nicho. E aí, falei, mas eu vou, porque eu tenho que ser conhecida, eu tenho que ser vista, e esse era o meu objetivo, né, naquele dia. E eu queria mostrar um pouco da minha energia, né? Então, eu levei uma dinâmica diferente. Botou as mulheres tudo pra dançar. Sim. Qual que era a música? Qual que era mesmo, tu lembra? Uma mão vai na cabeça. Todo mundo dançar. Todo mundo dançar. O movimento é sexy. Gente, por quê? Eu falei, olha, tem que fazer uma coisa diferente. Porque aquela coisa de ficar sentada, falando, todo mundo faz. Eu sou fisioterapeuta. Inclusive, se você não me conhece, me segue lá, Milena Franca Físio, @MilenaFrancaFísio, no Instagram. Porque eu sou essa pessoa, né? Eu sou um pouco mais alegre, né? Espontânea. Eu falei, eu quero mostrar isso. E também ela tem dias de mau humor, tem que dizer pra vocês. E ela mostra no Instagram também que a vida é real, entendeu, gente? Sim. Realmente, mostra no Instagram, mostra tudo. Tudo! E vocês têm que acompanhar, porque a vida é real. Eu tento mostrar a vida real. E aí eu queria mostrar isso, né? Pra aquelas pessoas. E também levei, né?
falando sobre o movimento, a importância do movimento na saúde e no empreender, né? E eu falei sobre o quê? Que eu era nova em Santa Maria, eu tinha meses em Santa Maria, e eu já estava ali, né? Querendo ser vista. E eu estava ali no meio de várias empreendedoras da cidade, e como é que, né, eu fiz isso? Continuei me movimentando, indo em encontros de networking, né, mostrando o meu empreender nas minhas redes sociais, e assim eu pude ser vista, né, pela Na verdade, a gente tem um comportamento, isso é um comportamento de Santa Maria, né, esses movimentos de network são cada vez mais comuns e mais crescentes, e a gente vê o quanto é importante a gente fazer parte, tanto que eu sempre falo que não é só sobre estar no Empreendedorismo e Elas, mas eu estar em movimento e eu também me proporcionar a estar em outros grupos, participando de outros movimentos, que agora tem vários, né, em Santa Maria, a gente vê cada vez mais novos grupos, mas que a gente venha com esse olhar, eu sempre falo que o feminino, ele é a revolução, né, e ele é a revolução desse movimento de que não é mais um grupo contra o outro, ou uma mulher contra o outro, em si, que a gente possa se unir para a gente realmente se potencializar, fazer trocas, se inspirar. Para criar essa primeira edição que a Milena fez, foi feito todo um estudo no mercado de Santa Maria, então foi 58 eventos de network que eu participei durante um ano, sempre conto isso. E aí eu realmente ia com essa intenção de ir lá e entender um pouquinho do que aquelas mulheres que estavam lá também buscavam, assim como eu. Porque eu também estava lá buscando o quê? Representar a marca Micho dos Olhos, fazer com que as pessoas me seguissem. Eu sempre saía de casa, eu tenho tantos seguidores, eu tenho uma meta de no final da noite eu sair com 5, com 10 seguidores. E aí eu me colocava nesse movimento de sair da zona de conforto. Então eu vejo muito isso. Hoje você que está nos assistindo, que tem dúvida se esse lugar é para você, é sobre sair da zona de conforto. Porque é só quando a gente sai da zona de conforto que a gente consegue crescer. Porque é difícil, eu sempre digo, evoluir dói, claro que dói. É muito mais fácil eu ficar na minha casa, eu colocar o meu pijama, né, e eu ficar no meu ambiente, que é o meu lar, que é um ambiente confortável, que eu domino tudo e sei de tudo. É muito mais desafiador eu me colocar, me arrumar, me produzir, né, ir lá me relacionar com pessoas que eu nunca vi muitas vezes. Mas pensa o quanto de conhecimento isso vai te trazer. Essa semana eu escutei algo que foi bem legal, assim, uma empreendedora que me conheceu lá no início e hoje ela veio a ter contato comigo novamente e ela me falou, é notável a Michi, quando iniciou o Empreendedorismo e Elas, e a Michi de hoje em dia, sabe? Porque é fácil ser idealizadora do movimento? Não é fácil, é desafiador, né? Mas eu me coloco a isso, porque é isso que me faz crescer, sabe? Talvez eu não seria o que eu sou e não teria a minha percepção de vida que eu tenho hoje em dia se eu não estivesse à frente convivendo com vocês. Porque é através de vocês que eu aprendo, sabe? Eu aprendo muito com vocês e não é sobre... Eu sempre falo, estar no movimento não é sobre vender uma perfeição, né? Que não é nossa intuição. Né? Não é tua intuição, a Vivian participar do empreendedorismo, agora eu vou mostrar um empreendedorismo perfeito. Não existe. A Milena, vou ir no Instagram, vou mostrar porque não é a verdade. Não é. Né? Cada vez mais a gente quer se conectar com a realidade, com a verdade, porque todas nós estamos no mesmo barco, todas nós estamos na mesma busca. E por que não se unir, se potencializar para juntas sermos mais, que é o grande propósito que o Empreendedorismo e Elas traz. E aí a Vivian entra com a gente na terceira edição. Exatamente. Né? Participou da terceira, da quarta e da quinta edição. Hoje a gente está na sexta edição. Hoje a Vivian não está conosco na edição por uma questão de logística do empreendedorismo e isso é muito legal. Nada impede que ela continue nos relacionando. A gente porque continua. também é outra coisa que eu vejo. Agora eu não vou ouvir mais o movimento da Michi, agora eu sou inimiga da Michi. E não é sobre isso. A gente continua conectada. Conectada igual. E ela chegou pra mim um dia, né? Depois eu vou te contar um pouquinho como é que foi que tu chegou pra mim normal e disse, Michi, essa edição eu não vou. Mas eu vou me organizar por causa disso e disso. Isso é ter maturidade. Isso é ser adulto. E eu vejo às vezes que falta um pouco isso no empreender, né? Eu não vou falar pra Michi porque ela vai ficar de mal comigo, vai me excluir. Eu não vou vir no movimento porque a Michi, se eu falar pra Michi que eu não vou vir, ela não vai mais falar comigo. E não é sobre isso, porque se eu fizer isso, eu vou estar sendo uma criança e não uma adulta. Exatamente. Né? Eu continuo me sentindo pertencente ao porque movimento. muitas vezes me falam assim, mas eu não faço mais parte, eu não me sinto mais pertencente. Mas o quanto tu também tá fazendo a tua parte para se sentir pertencente. Exatamente. Né? Conta um pouquinho pra nós, Vivi, como é que tu ficou sabendo do Empreendedorismo e Elas? Eu me lembro que tu me chamou no direct, me lembro que a gente tomou um café, né? Como foi pra ti, assim? Foi assim, eu tava numa transição de carreira bem importante. Eu tinha saído do emprego público da docência e tinha começado a empreender. Fazia meses, alguns meses que eu tinha começado a empreender. E eu vi nas redes sociais, é importante das redes sociais, o movimento, eu pensei, é aí.
é aí que eu tenho que começar, porque é nesses movimentos que eu vou ter a visibilidade que eu preciso para a empresa, né? Que até então era uma empresa nova, né? Inovadora em Santa Maria. E eu entrei em contato com a Michi. Michi, eu quero ir. E ela, vamos tomar um café, e a gente articulou, eu entrei, eu e minha sócia na primeira edição. Entraram como patrocinadora, patrocinadoras. Né? Ainda o nosso podcast, ele não era, ele era um estúdio de podcast mesmo, né? Foi muito bom. Então, assim, ó, o quanto é importante. Eu tô no início, eu não sei se vai dar certo. Gente, se tu tá no início, porque tu quer que dê certo. E para dar certo, tu tem que utilizar de todas as armas. E esta é uma. A tua visibilidade, se conectar a esses movimentos, todas elas estão buscando a mesma coisa. Todas nós estamos buscando a mesma coisa, né? Que é o nosso empreender. E eu sabia que no movimento não estavam meus clientes. Não é lá que estavam meus clientes. Até porque a TR é cursos de agora de saúde, mas sim, eu vi curso da área da saúde. Mas eu vi que quando tu entrou, olha que incrível. Quando tu entrou, era TR atualiza, cursos. Aí conforme tu foi sentindo, tu viu que tu foi articulando e foi aperfeiçoando e foi foi definindo, né? A empresa. Eu assim, fui alinhando ela para que realmente, assim, aonde que tinha demanda. E a demanda é cursos da área da saúde. Então eu afunilei e ali nós estamos hoje focadas, tanto é que hoje já estamos planejando cursos, já tem cursos já organizados para fora de Santa Maria, com o nome TR Atualiza. Então, assim, para mim foi muito importante. Não estavam lá os meus clientes, mas estavam as conexões que eu precisava fazer. A visibilidade que a empresa precisava no podcast, nos encontros. Para as pessoas entenderem o que é, nas redes sociais. Então, assim, eu precisava disso. E foi excelente. É como eu falo, né? Para um movimento de empreendedorismo elas, e para mim, Michi, porque eu sou idealizadora, network para mim é relacionamento. Então, muitas vezes eu vejo que, e a gente já teve essa experiência, né, que a gente foi dos 2 primeiros encontros do movimento, a primeira edição e a segunda, que a gente chama de edição, mas foram encontros, né, que foi em agosto e depois foi em outubro. Eram encontros únicos, era aquele encontro, a mulher ia lá, comprava como empreendedora à frente para ir ao palco, como nicho exclusivo, ou empreendedora convidada para assistir, e poderia ser qualquer nicho. Só que era aquela conexão ali naquele momento, e aí o máximo que alguma que outra se seguia no Instagram, e deu. Não virava parceria, não virava negócio efetivo, sabe? E aí eu vi, não é sobre isso, não está se cumprindo o propósito que o movimento Empreendedorismo e Elas precisa e que ele é, né? Que ele gerou, ele nasceu para ser. Precisa aprofundar essa relação. E aí, para eu aprofundar a relação, eu precisei virar uma edição. Então, por isso que a partir da terceira edição, quando você veio, a gente veio como edição, a gente durava antes 4 meses, né? Tanto que deu tanto certo que hoje a gente dura 6 meses. E aí, essa edição, a gente faz vários encontros com as mesmas empreendedoras. Por quê? Para gerar afinidade, para gerar relacionamento. Porque como é que eu vou conseguir que a empreendedora fulana de tal se conecte com a Vivian, entendendo o que a Vivian faz, como ela trabalha, como é uma empreendedora, para que ela, numa mesa de conversa, que nem a gente está hoje aqui bebendo água espumante, né, numa tarde maravilhosa como essa, a gente possa se indicar. Exatamente. Gente, vocês não têm noção o quanto gera conexão. Nossa, muito. E quanto gera parceria. Porque assim, ó, vai de uma roupa, um acessório, né, um produto, até o serviço em si, né? Assim, porque a gente tá ali junto, é aquela coisa de amigas, né, que tá conversando. Nossa, a fulana faz isso. Então, por exemplo, se eu faço o tratamento com cabelo, né, e falo, tô fazendo tratamento com cabelo com a fulana. Então, assim, ela é a conhecida, ela já é conhecida, né? Então, é aquela coisa do que é conhecido, familiar, a gente quer fazer com aquela pessoa. E aí, daí é isso que a gente chama de indicação qualificada. E aí, só consigo fazer a indicação se eu tenho um relacionamento. E aí, a Vivian, por exemplo, ela veio como patrocinadora. A patrocinadora é aquela que vem no podcast, que é entrevistada. Eu sempre digo que a patrocinadora empreendedora é aquela que faz o movimento junto comigo. E hoje a gente já tá totalmente diferente, né? Porque ainda a gente tinha os painéis empreendedores juntos. Hoje o painel empreendedor é exclusivo. Então, a patrocinadora hoje, ela tem, o painel empreendedor é só dela. O dia daquele encontro é só dela, né? E ela aí traz todos os seus insights e conta um pouquinho do seu empreender e compartilha. E aí a gente tem hoje a empreendedora à frente, né? E depois a Vivian veio daí na quarta e na quinta edição como empreendedora à frente, né? Isso, exatamente. Aí eu vim como empreendedora à frente e fiquei por 2 edições como empreendedora à frente. 2 edições como empreendedora à frente, participando dos encontros também, fazendo network com as empreendedoras que ali faziam. E aí a gente chega no Encontro Master. Então, o que é um Encontro Master? O Encontro Master
negócio é aquele encontro grande que finaliza a edição, que traz as empreendedoras que fazem parte da edição ao palco para que elas apresentem o seu negócio, mas ao mesmo tempo realiza dinâmicas no dia e no local para conectar as empreendedoras que estão comprando o convite para aquela noite. Exatamente. Então, eu sou uma empreendedora que eu não faço parte do movimento, mas eu gostaria de experienciar. Eu gostaria de saber como mais ou menos ele funciona. Então, eu vou comprar esse empreendedora, que a gente chama de empreendedora convidada, né? Eu vou comprar esse convite e vou ir nessa noite, que no caso agora vai ser dia 21/6 no Ouro Preto, e vou lá, vou levar meu cartãozinho igual, vou fazer meu network igual, vou me preparar para essa noite como empreendedora que sou, e vou ir lá e vou experienciar tudo que esse ambiente vai me proporcionar. Desde organização, dinâmicas de network, onde a gente tem rodada de negócios agora, né? Como também a parte de gastronomia e bebida que está toda inserida no convite. Vocês conseguem sair hoje para comer fora e gastar menos de R$240? Não. Comer bem à vontade, com doce, com tudo, mais sobremesa e mais bebida à vontade. Não. Então é o nosso primeiro lote, né? Ele vai ser lançado a esse valor, R$240, com tudo incluso. Então, desde toda a dinâmica, né? Com a qualidade que eu sei. Da gastronomia, as bebidas. Né? Exatamente. E aí, vamos falar um pouquinho do Ouro Preto, né? Nosso evento do Ouro Preto do ano passado. Foi maravilhoso. 192 empreendedoras a gente colocou num palco 360, que era um grande sonho meu, e a gente vai repetir esse palco nessa edição, né? É algo inovador, ninguém ainda fez em Santa Maria um palco 360 graus, onde as empreendedoras se apresentam, né? Mostram ambos os lados, né? O seu empreender. E ainda a gente vai incluir, junto com essa apresentação diferenciada, a rodada de negócios para quem for como convidado. Porque quando vocês foram, não teve rodada de negócio. Não pôde ter. Por causa dos empratados. Por causa da dinâmica da gastronomia. Do jantar. Agora a gente vai trazer o jantar em formato de piloto, que eles falam, sabe? Rodízio, que daí é mini porções. Então a gente vai conseguir fazer, que vai ser a Esplendor, a princípio artesanal, que vai fazer o serviço pra gente. Então a gente vai ter as entradas ali, que são os canapés. Depois a gente vai ter um caldo quente, né? Anti-inflamatório da FAB. Depois a gente vai ter um escondidinho de batata doce com carne, e aí a gente vai finalizar com risotos, né? E depois tiramisu, o nome do doce. O doce tiramisu. Italiano. Isso, eles vão finalizar com esse doce, né? E mais alguns docinhos que a gente vai ter lá também. E quem vai estar servindo a bebida nesse encontro máximo do dia 21/6 vai ser o vinho do padre, né? Com a carta de vinhos dele ali, que ele já é nosso parceiro, que até no Ouro Preto era ele e ele fez a parte de harmonização. A gente só não vai ter essa questão da harmonização essa vez por causa da rodada de negócios ali que vai ter, sabe? E aí, falando um pouquinho do Ouro Preto, como que foi estar lá, o ambiente? Contem pra nós um pouquinho, assim, da experiência. Para mim foi excelente, assim, ó, porque eu não esperava ser aquele evento com aquela magnitude toda, né, que é isso, um evento magnífico, e principalmente os resultados que ele nos traz, né? A pessoa pode se sentir um pouco receosa por ser Ouro Preto, não sei que roupa eu vou, como eu vou me comportar, mas assim, a pessoa que não quer entrar na edição ainda, é uma oportunidade de conhecer como é o movimento. Então, assim, além de tu expor, né, durante o evento, como ele funciona, tem as conexões, tem agora as rodadas de negócio que eu participei em algum outro evento. Do Sicredi, a gente fez rodada de exatamente, do outro evento. Então, isso funcionou muito, tanto é que o café pós-evento, que é algo que tu lançou, foi... E vamos ser de novo. Até hoje a gente está conectada com aquelas mulheres em que a gente fez aquele café pós-evento, que foram conhecidas, que a gente fez, conexões que a gente fez lá. Então, experimente, né? O que eu posso dizer assim, ó, experimente, se dê a oportunidade de experimentar. Porque a gente tem sempre o receio do novo, mas precisa se abrir, até para alavancar o teu negócio, alavancar a tua vida profissional. Então, experimente. Eu acho assim, cada uma sabe do que gosta. Tem gente que gosta dessa coisa mais assim, pomposa. Mais glamour, né? Palco 360. Nossa. Leoninas, né, amiga? Lua em Leão. Eu sou Leão. Adoro um holofote. Então, assim, o brilho. Luz e palco é com nós. Mas assim, se você não gosta, daí tem, né, os outros encontros, outras modalidades também, tem outros encontros que vão ser mais... na verdade, nesse próprio serão encontro, menores. tu pode, como se tu for... você tem que encarar assim, ó.
como se esse encontro fosse uma noite que tu vai sair jantar. Claro. Só que a diferença é que, em vez de tu sair jantar muitas vezes com a tua família, né, tu vai sair jantar com umas amigas. E tu vai conhecer umas novas amigas. E aí tu vai, só que daí tu já tá comprando o convite, incluso ali o coquetel. É uma noite especial. Uma noite especial, diferente, e tu vai ir. E aí a gente tem dress code, né, as gurias sabem, a gente sempre faz dress code, que é modelos pra mostrar pra você que aquela roupa que você tem lá, e agora quem vai fazer o dress code agora é a Alfa, né, que inclusive a Milena tá vestida de Alfa. Mulherada, né? ó, peraí, quer saber? Se permite. Se Pelo amor de permita. Deus, mas tu pega sabe, aquela roupa maravilhosa. Uma noite. Mas tu sabe que é uma das coisas que elas mais falam pra mim, assim, sabe? Por que eu falo da roupa tanto, né? Porque é uma das coisas que elas mais falam. Ai, mas eu não sei que roupa que eu vou ir. Ai, mas Misha, eu tenho que subir no palco. Não, da empreendedora convidada, você não vai subir no palco. Você vai lá pra um jantar especial com as amigas. Pensa assim. E aí você vai com uma roupa confortável, porque o mais importante é a gente trazer a nossa essência, a gente se sentir bem, vai aproveitar tudo que vai estar nessa noite. Então a gente vai ter 3 fotógrafos, porque se a gente colocar 300 mulheres, mais ou menos você tem que ter isso, né, meninas? 3 fotógrafos, mais o pessoal do marketing, vai todo esse material. Depois você tem acesso depois, que termina o evento 2 dias depois, a gente disponibiliza no grupo. Você vai estar num grupo com 300 leads para você trabalhar, fazer contato, marcar café. E vai ter, as gurias já deram um spoiler, vai ter uma dinâmica especial. Que a gente vai preparar, porque o nosso convite vai ser pulseira esse ano. E as pulseiras vai ter uma dinâmica especial para você dar continuidade depois após o evento. Conexões. As conexões após o encontro. Que é então, bem na verdade, é um encontro que é um início, uma porta que se abre para várias outras oportunidades. E empreendedorismo hoje é muito isso, né? É estar em movimento e estar aberta a essas portas, né? E eu quero que vocês falem um pouquinho para quem está nos assistindo, porque se eu falar tudo, as pessoas vão dizer, mas a Michelle está querendo vender o peixe dela. Sobre a gastronomia, né, como foi a qualidade da gastronomia, porque às vezes também as pessoas ficam assim, mas eu vou, mas a gastronomia não é tão boa, não tem qualidade, né, como mal, fico com fome, né, como que foi para vocês, quando vocês participaram tanto do Ouro Preto, como do Sicredi também, né, que já vem nessa estrutura de encontro master, e a parte da bebida também, que é a bebida à vontade, como foi também esse serviço para compartilhar com quem está nos assistindo. O que eu senti, assim, que é muito bem organizado, né? Eu senti que a dinâmica, assim, dos pratos, das bebidas é muito bem organizado, muito bem servido. A organização em si, né, Michi, a gente vê que não deixa a desejar, porque tu consegue ter um dinamismo durante o evento que não se torna uma coisa chata. Sabe quando tu vai numa coisa chata? Ai, tu fica lá esperando, ou fica com fome, ou tu fica com fome, as coisas não passam, ou as coisas não acontecem, ou as coisas não acontecem, né? Não tem uma dinâmica, cada pouco acontece algo que vai te deixar em movimento. Além, é claro, da gastronomia, que eu conheço, as meninas são excelentes, né? Muitas, enfim, já conectaram com outros negócios após o evento, então não tenho o que falar. E também, agora, falando, você que é empreendedora, que já participou de outras edições, quer vir novamente, as portas estão abertas, estão sempre abertas as portas do movimento para você. Porque isso é outra coisa também que eu sinto que é muito aqui de Santa Maria, sabe? Ai, Michi, mas você não me convidou, você não bateu na minha porta, mas você já fez parte. Você sabe como o movimento funciona, você sabe que é estar em movimento e você sabe que o meu contato está ali. Eu sou uma pessoa, acho que acredito que super acessível, sabe? Vocês me mandam mensagens, eu só não respondo imediatamente, porque eu tô, às vezes, nos meus afazeres, né, da minha casa, como mãe, dona de casa, enfim, mas sempre que é possível eu respondo. Então eu não sou uma pessoa que existe barreiras para falar comigo. E outra coisa que é o diferencial do nosso movimento, que a compra do seu convite tem pessoalidade, porque eu vou atender cada uma das empreendedoras que quiserem comprar o convite, vai vir diretamente pro meu WhatsApp, a gente vai ter uma fanpage de venda agora, né? Uma fanpage só para venda, então ela vai entrar ali naquele link e ela vai experienciar dois vídeos mostrando como foi Ouro Preto, como foi Sicredi, né? No movimento Sicredi foi 19/11, que foi no Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, que inclusive vocês duas participaram. Depois vai ter todo o cardápio, né, qual o cardápio que vai ser servido, depois vai ter a carta de drinks que vai ser servida, né, que vai ser do vinho do padre, e depois vai ter um pouquinho contando, né, como que vai ser o network, né, e vai ter algumas fotos falando do Ouro Preto, então, e aí ali vai ter o WhatsApp que ela vai poder se direcionar a mim para que eu faça esse atendimento, eu mesmo vou te atender e vou tirar tuas dúvidas e eu sou a primeira a te seguir, né, e sou a primeira a prestigiar o teu empreender, e porque eu acredito que não adianta eu ir lá e falar assim, o movimento que você deseja na sua vida comece em ti, né, se eu não fizer.
Exatamente. Né? Porque daí eu não vou estar trazendo a verdade, né? Então, e é isso que eu acredito muito. Então, se você deseja virar a chave e realmente experienciar o que o empreendedorismo e elas você precisa disso, você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é estar com a gente nessa noite incrível que vai ser no dia 21/6. E ir também aberta, né? E ir aberta. Conectar-se. Né? De preferência chegar lá e já sentar numa mesa que você não conhece ninguém. Sim. Exatamente. Ir aberta a conectar-se, por isso que eu falo, a gente A mostrar aberta. quem você a mostrar a tua energia, assim como eu fiz, como eu fui aberta, né, na primeira edição, né? Porque eu falei, não, eu quero me conectar com essas mulheres, eu quero me mostrar, eu quero mostrar quem eu sou, eu quero ser conhecida. E, gente, quantas mulheres eu não conheci depois de todas essas edições. Não, e justamente por ter se colocado em movimento, mesmo com medo, e ter feito uma apresentação, né? No caso, tu comprou o convite para fazer a apresentação, né? Da forma que você fez você ser embaixadora no outro encontro. Sim. Mas também quero deixar claro que você, empreendedora, que comprar o convite como empreendedora convidada, você não quer dizer que você vai ter que ir no palco. Porque também essa é outra coisa que elas me perguntam. Mas, Misha, eu não vou ter que ir no palco, eu não vou ter que falar, eu não tenho... Não, a empreendedora convidada, que é a que compra o convite hoje, né, para fazer parte do Encontro Master, ela vai para experienciar a noite como convidada, experienciar o cardápio, experienciar um pouquinho do que é fazer parte do movimento empreendedorismo e fazer network. E fazer network. E a gente vai agora, né, não sei se a Vivi quer deixar mais algum recado antes da gente ir finalizando, porque a gente vai receber outras empreendedoras no nosso episódio especial, porque hoje a gente está numa edição especial do Pode Elas à Frente, falando do Encontro Master. A gente vai receber outras empreendedoras, mas a Vivian vai voltar no final com a gente novamente. Não sei se ela quer deixar desse bloco mais algum recadinho. Eu acho que tudo o apanhado que a gente conversou agora é realmente se abrir para o novo. O quanto isso é importante, sabe, Misha? Então, assim, se abra para o novo, vai lá, experimente, né? A sensação de estar se conectando, de estar um grupo de mulheres, de estar em um grupo que tem movimento e que tem o mesmo objetivo. Abre-se para o novo. Abre-se para o novo. Isso aí. Vamos receber agora a Graziele Sartori, que é a nossa empreendedora que está à frente como terapeuta parental, e ela vai falar um pouquinho como foi participar como empreendedora convidada do Encontro Master do Sicredi, que foi no dia 19/11, que foi no Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Seja bem-vinda, Grazi. Obrigada, gurias, é um prazer estar sempre com vocês. É maravilhoso participar, né, de tudo assim que vocês promovem, então é um prazer estar aqui. Imagina, a gente que agradece. Compartilha com a gente um pouquinho o que tu pensou, como é que chegou esse convite para ti? Nas redes sociais? Foi que tu viu, que estava divulgando? Isso, exatamente. Foi nas redes sociais, né, Michi, que eu acompanhava algumas empreendedoras, não conhecia elas pessoalmente ainda, mas já acompanhava um bom tempo, assim por diante, né? E aí quando eu vi, eu achei que tinha a ver comigo, tinha a ver, assim, aquele convite, assim, aquela energia, tudo aquilo ali que passava, né? Eu achei que tinha a ver com o meu empreender e também com divulgar ele, né, para os outros e conhecer o empreender das empreendedoras que participavam. E aí tu entrou em contato, conta um pouquinho como é que foi. Isso, eu entrei em contato contigo, né? Eu que te atendi. Isso mesmo. Eu tava falando antes que é eu que atendo. Isso, diretamente. E aí tu foi super solícita, né? Maravilhosa, né? E aí adquiri o convite e realmente, assim, foi uma experiência extraordinária. E como que foi o encontro pra ti, assim? Tu chegou lá, o que te impactou quando tu chegou lá, sabe? Pensando no ambiente, pensando na culinária, né? Na parte da alimentação, da bebida também e de tudo que aconteceu, network, né? O que mais te chamou a atenção, assim? Na verdade, assim, ó, eu acredito que desde o início, assim, quando eu cheguei, toda a recepção, né, eu vi a conexão das meninas, que eu achei maravilhoso, extraordinária, né, entre elas ali conversando, super afinadas, né, que eu acho algo tão importante. E aí uma coisa que me chamou muito a atenção foi o fato de eu não conhecer ninguém. Na verdade, eu não conhecia ninguém ali, naquele momento, né, das empreendedoras, assim por diante, né. Aí tu fica com aquela sensação assim, será que eu vou me sentir perdida? Será que eu vou me encaixar? Vou ficar isolada. Isso. E aí, no fim, não. Todas elas chegaram, perguntaram quem eu era, qual era o meu empreender, né. Daí conversaram, falaram que eu podia me sentir à vontade, né, naquele momento. A comida era extraordinária, maravilhosa, né. Também tudo, assim, muito bem pensado, muito bem planejado. O ambiente, assim, num geral, ali na hora
da apresentação das empreendedoras também eu achei extraordinário, porque elas trouxeram assim a história delas, da empresa, então a gente conhecia um pouquinho mais, ia mais a fundo, né, do que realmente a gente vê aquela coisa superficial, né. Então tudo isso mexeu muito comigo e foi o que realmente me incentivou a dar continuidade. A fazer parte, né? E conta um pouquinho do network, porque às vezes as empreendedoras, elas compram esse convite e elas acreditam, porque às vezes a empreendedora é aquela empreendedora mais tímida, né? Quando a gente falou assim, ó, mas eu não conheço ninguém, aí como é que eu vou ir, né? Será que eu vou me sentir pertencente, né? Então, como que foi essa parte do network, assim, em si? Eu achei que foi muito bem conduzida, na verdade, né? Porque eu sou tímida. Eram grupos, né, que a gente fez. Então, aí foi feito grupos, aí a gente conversava, né? Entre nós, trocava, né? O que cada uma fazia. E como eu falo assim como eu tenho o meu empreender, né? Que ele serve para muitas pessoas, o empreender delas também serve para nós. Então, por isso que eu acho muito legal, assim, nessa parte do network, que é essa troca, né? Essa troca genuína. Porque, na verdade, é justamente isso, né? Eu falo um pouquinho do meu, a colega fala um pouquinho do dela, né? Nesse sentido. Então, as empreendedoras todas estão ali dispostas, né? A fazer essa troca mútua, né? E o que eu acho mais legal, assim, de tudo, que até foi falas tuas sobre isso e das gurias, com relação a isso que não tem competição. Que, na verdade, assim, uma apoia a outra, né? No seu empreender, da sua forma, né? E incentiva a outra. Então, isso é algo que realmente, assim, mexeu muito comigo, né, e me fez realmente me sentir pertencente daquele lugar, sabe? Me fez realmente, assim, me sentir bem, me sentir tranquila, sabe? Fazendo parte mesmo, né? Tanto que a Grazi, ela foi como nossa empreendedora convidada, adquiriu o convite ali como para ir nesse jantar, nesse momento especial, se oportunizou nisso, né? Se colocar nessa experiência, né? Nessa noite. E aí depois ela veio, né? Hoje ela tá na edição com a gente como empreendedora patrocinadora. Quero que tu conte um pouquinho como é que tá sendo sem nossa empreendedora patrocinadora, né? E também compartilhar, já aproveitar, né? Já os insights de resultado do que tu já investiu, né? Como tá sendo para ti, enfim, o retorno. Perfeito. Então, assim, naquele momento ali que eu tive, né, com as empreendedoras, com todas vocês, foi extraordinário e realmente mexeu muito comigo nesse ponto, né, do quanto a gente junto consegue fazer uma mudança, consegue fazer, né, coisas muito maiores do que a gente sozinha. Então, quando eu entrei como patrocinadora, por ser um serviço e não ser um produto, né, no caso, eu pensei que talvez não ia ter um retorno tão logo, ia demorar um pouquinho mais, assim por diante, né, mas com certeza, assim, foi extraordinário, assim, eu digo, bombástico, vamos dizer assim, Eu né, fui tão feliz. porque realmente, assim, além de cobrir o custo, né, que eu tinha investido, ainda veio mais 50% desse valor e tá vindo ainda muitos frutos disso, né, ainda tenho muitas portas conexões. que vão se abrindo, portas né, a Grazi já foi no Diário em 2 programas fazer entrevista também, né, a Grazi como convidada, né. E isso realmente, assim, vamos dizer assim, divulga o nosso empreender. Sim. E no meu caso, que o meu empreender é algo que para mim é uma missão de vida, é algo tão importante, né? Porque eu trabalho com famílias, eu trabalho com adolescentes, eu trabalho com vidas. Então, assim, chegar nessas casas, ver a mudança dessa família, né? Eu digo que vai além do valor, né? Claro que como empreendedor a gente quer, né, receber o nosso dinheiro, assim por diante, né, mas vai muito além disso, porque a gente modifica famílias, né, e eu acho que, e é como eu falei, a gente troca o empreender, né, assim como eu tenho esse serviço que é maravilhoso, que leva para as famílias, tem outra empreendedora que tem outro serviço que eu preciso também, né, e eu acho extraordinário também, como eu falo assim, que a Michi, ela conduz a gente de uma forma tão tranquila, né, e ela vai nos mostrando e ela vai trazendo exatamente individualmente o que cada empreendedora precisa, né, com relação até fora essa questão do próprio movimento em si, né, dos encontros, né, que a gente tem normalmente mensais a cada 15 dias, eu digo, ela traz outras coisas que são para o nosso empreender também, né, que nos fazem florescer. E que é isso que eu acho mais incrível, assim, né? Essa energia que a Michi traz para nós e tudo isso. É que a mesma busca, né, que eu proporciono para vocês é a mesma busca que eu também estou, né? Então, eu acho que é muito isso, sim. Se conecta com isso, porque, na verdade, toda vez que vocês estão lá no encontro, eu também tô presente. É sobre presença, que eu tenho falado tanto isso nessa edição, né? Sobre o quanto tu está presente no que tu está fazendo, o quanto tu realmente está na atenção do que tu está fazendo. Por tá sentindo e sentir na profundidade, que nem a Ariane trouxe algo sobre isso, que às vezes as pessoas falam, porque o feminino é sentir, mas
sentir, tá, mas e aí? O que mais, né? É só falar? É só falar, né? Mas e aí o feminino é o sentir na sua profundidade, é viver ele em todas as suas camadas e acessar todas as camadas que a gente precisa para poder florescer esse feminino, né? E eu sempre falo, se nós que somos as mulheres, que trazemos o feminino, a energia do feminino potente na gente, não sermos femininas e não mostrarmos a força do feminino e a potência, quem irá mostrar, né? Então, porque já empreender, negociar, fazer já é tão masculino. Então, na verdade, tudo isso, sabe, Grazi, que você traz, a Michi nos proporciona, na verdade, tudo proporciona pra mim. Sim. Sabe? E eu sempre falo que o movimento Empreendedorismo Elas, esse é o grande diferencial, porque não é sobre uma pessoa fora fazendo para outras. É sobre uma pessoa pertencente a ele que faz para si. E quando a gente faz alguma coisa que a gente está incluída nesse processo e está fazendo parte do processo, a gente tem um olhar mais detalhado, experiencia junto, né? Tem muitas coisas ali que às vezes eu vou fazer e eu não sei se vai dar certo ou não, mas eu quero experienciar, eu quero ver como é que vai ser o resultado. Então, talvez seja por isso que o movimento tem tido tanto retorno. E aí, eu queria que tu compartilhasse com a gente também, se algum momento, assim, quando tu pensou em comprar um convite como empreendedora convidada, se além da questão, não conheço ninguém, teve alguma outra preocupação com roupa, com alguma coisa assim? Porque às vezes eu recebo, Michi, mas que roupa que eu vou ir? Eu não tenho roupa pra ir, mas eu não conheço ninguém, mas eu vou ter que falar no palco. Eu não quero falar no palco, né? Então, às vezes, eu vejo que são essas inseguranças que às vezes são crenças que a gente está no nosso subconsciente, né? A gente usa como desculpa para não se colocar nesse movimento, porque zona de conforto a gente já falou sobre, né? Que é muito mais fácil eu estar. Se tu teve em algum momento isso, quando tu pensou em comprar o convite? Não, claro que a gente tem aquela insegurança que não conhece normal ninguém, de ir lá e não conhecer todo mundo que tá lá, não ter uma pessoa assim que tu possa dizer assim, vou ficar com essa pessoa, né? Então, assim, foi muito isso, mas como eu digo, a gente tem que se permitir. A gente precisa se dar esse voto, assim, demonstrar o nosso empreender para o mundo. Porque quando a gente fica ali naquela cápsula fechada, a gente não vai levar para os outros o que a gente tem de melhor. Então é sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que se permitir, sim. A questão de roupa é muito tranquilo, né? Todo mundo vai com o que gosta, não se sente bem, né? Entendeu? E aí eu não precisei comprar roupa, eu usei uma roupa que eu tinha em casa. Olha aí, olha o depoimento, então foi muito importante. Então, assim, foi super, né, tranquilo nesse ponto. Até porque tu recebeu o dress code, né? Isso, a gente recebe dress code, mais ou menos da ideia do que é, do né? que é pra mim. Mas foi muito tranquilo. Eu queria só abrir um parênteses aqui. Eu conheço uma pessoa, né, que foi no evento e falou assim, olha, eu recebi aquele dress code, mas assim, mas eu não vou daquele jeito, né? Mas assim, gente, não é pra ir daquele jeito. É só pra dar uma ideia. Aquilo é só pra dar uma ideia, porque justamente tem pessoas que falam, eu não sei como me vestir. Assim como eu conheço uma outra pessoa que eu já trouxe nos eventos, que falou, amiga, o que eu visto? Eu não sei que roupa você vai. Então, assim, tem gente que se preocupa com isso, né? Mulheres, normalmente, querem saber, né? Que tipo de roupa, o que eu tenho que vestir? Tem que usar blazer, tem que usar... Até porque por ser no Ouro Preto, né? Daí, porque o Ouro Preto já tem toda essa coisa, é glamour, né? Não, tem que ser o que você gosta. Se sente bem, como você apresentaria o seu negócio. Você vai lá para apresentar o seu negócio. A gente sabe que quando a gente fala em apresentar o negócio, a imagem é importante sim. Mas então, como eu estaria vestida para apresentar o meu negócio dentro da minha essência, dentro do que eu sou? Não vestindo um personagem, ou vestindo uma máscara, ou estando num sapato, ou numa roupa que não me pertence. O dress code, então, na verdade, ele não é para ser algo engessado, né? Ele realmente vem para ser uma sugestão para que você veja, então é esse vestido, eu tenho esse vestido, eu tenho algo parecido, então se é assim, então eu posso ir com isso, né? Para você usar como um guia, como um mapa ali do vestir, para te mostrar que a roupa que você tem no seu guarda-roupa está lá pronta para você vestir e ir no Empreendedorismo e Elas, no Encontro Master do dia 21/6, né? E aí aquilo que a gente sempre fala, a imagem, né? Então, como que eu iria apresentar o meu empreender? Né? Pensar nisso. Então, você vai lá para se apresentar o teu empreender, e a imagem é importante. Então, eu vou apresentar meu empreender, vou ir com essa roupa que te representa e representa a tua essência. Quer deixar mais alguma mensagem pra gente, Grazi, para quem está nos assistindo sobre o Encontro Master, sendo que tu vai voltar depois no final, no último bloco, né? Mas se quiser deixar mais contribuir com mais alguma fala, está... Não, o que eu acho é justamente isso, né? Que eu acho que quem se permitir estar lá,
é totalmente para isso, né? Gerar conexão, é um network extraordinário, onde tu conhece pessoas, onde tu conhece outros empreendedores, e aí tu traz muito pro teu também, né? Porque aí eu digo assim, tu pega dicas, tu pega insights, então tudo isso eu acho que vale muito a pena, que na verdade até eu poderia dizer assim que é um valor simbólico que a gente investe para tudo que tu recebe, porque tu recebe não só a questão de uma culinária extraordinária, a bebida extraordinária, a questão também do próprio assim, conhecimento que tu adquire de outros empreendedores, né, ou empreendedoras no caso. Então assim, vale muito a pena, né? Eu digo assim que é uma experiência muito boa e as empreendedoras elas têm que se mostrar nesse momento para isso. Até agora falando, né, em valor, eu vou só para nós finalizar, eu estava comentando com o Bloco com a Vivi, hoje a gente não sai para comer uma gastronomia de qualidade, né, requintada, que eu possa repetir, né, à vontade, como eu disse, com sobremesa, com bebida incluso a menos de R$240, que vai ser o valor do nosso convite. Então, além de você ter essa gastronomia de alta qualidade, de ter a carta de drinks que a gente vai ter disponível para você ali degustar à vontade, ainda vai ter o network, vai ter conexão, vai ter ações e movimentos que vão ser feitos lá extra, porque a gente vai ter várias dinâmicas que a gente está preparando com muito carinho, então é um valor simbólico mesmo, como a Grazi compartilhou com a gente aqui. E daqui a pouco a Grazi volta trazer mais uma mensagem para você sobre o nosso Encontro Master. Fique por aí, continue nos assistindo e nos escutando. Agora a gente recebe, então, a empreendedora, consultora de beleza, Zelma Oliveira, que vai compartilhar conosco também como foi participar do Encontro Master, que ela foi no Sicredi no dia 19/11 do ano passado. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E aí, conta pra nós, o que te fez ir no nosso encontro, como foi pra ti, o que tu encontrou que tu queria lá? Então, primeiramente foi maravilhoso, né? É uma experiência incrível. Eu cheguei lá nervosa, muito tímida, né? Porque eu não sabia como iria ser a recepção das demais empreendedoras. E também foi sozinha, não foi com nenhuma amiga, sozinha, né? Sim. Eu recebi o convite através de uma amiga que já havia feito parte, né? E foi uma experiência maravilhosa, transformadora na minha vida, sem dúvidas. Eu senti aquela energia maravilhosa das mulheres empreendedoras no dia lá. Desde que eu pisei o meu pé, né, no espaço, eu me senti acolhida, eu me senti amada e foi transformador na minha vida desde então, né? Aquele 19 de novembro ficou marcado para mim na minha história, no meu empreender, porque eu pude sentir aquela energia maravilhosa, o abraço acolhedor, aquele abraço quente de todas elas, todas, sem exceção. Então eu sou muito grata, né? Desde aquele 19 de novembro. Fico muito feliz. Transformou a minha vida aquele encontro. Fico muito feliz quando vocês trazem, que vocês foram tão bem recebidas, porque a gente não chega a falar muito sobre isso, né, Mi? Durante a edição, de que tem que receber bem, de que tem... Isso é muito orgânico, né? As empresas acabam fazendo muito organicamente, Sim. assim, e eu acredito que aí todo mundo fala que o movimento tem muito a minha cara, porque eu sou assim, né? E isso é a diferença, né, Michi? De acolher as novas que chegam, de nós sermos bem recebidas, isso faz muita diferença, porque se não fosse assim, né, eu acho que não estaria aqui com a gente, estaria né? aqui hoje, né, fazendo parte de tudo isso. E desde então, não só a mim, mas a todas, e estão aí para falar que é transformador. E aí, o teu medo maior, assim, quando tu pensou em ir, assim, foi não conhecia ninguém, o que mais que tu pensou, Exatamente. Assim? Então, eu tinha muito aquele receio, né, de chegar num lugar diferente, num lugar novo, com mulheres as quais eu não conhecia, né, e sozinha, porque eu fui sozinha, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquela decisão de ir mudaria a minha história, mudaria a minha vida como empreendedora, né. Que você também não é daqui, né? Que eu também não sou daqui, sim, apesar de já morar aqui há 4 anos, né, eu não tinha muito essa vivência com outras mulheres, né, de Nunca tinha participado em nenhum grupo, né? Não havia participado até então, e foi transformador na minha vida, né, porque desde o acolhimento de todas, o dia de ir lá, de fazer o network com todas ali. E para quem não é daqui, né, e eu posso falar isso, porque eu também exatamente. não sou daqui, é muito importante. Muito. Esse acolhimento que a Zelma tanto mesmo. fala, né, porque a gente às vezes não tem a família aqui, né, não tem os amigos, né, acaba fazendo amizades, mas
quando começa a empreender aqui e não tem isso, esse apoio, né, fica muito difícil. E quando a gente encontra um grupo, principalmente de mulheres, aí a gente se apega, né? Sim, vira família, né? Vira família, né? Eu sempre falo, o movimento Empreendedorismo Elas, ele tem essa missão de ser uma portas abertas e ser um projeto de acolhimento para aquela empreendedora que está chegando em Santa Maria, porque a gente sabe que vem muitas mulheres de militar, né? No caso a Milena vem muita gente de fora para empreender aqui, porque é uma cidade maior, né? Tem 300 mil habitantes. Quantos habitantes tem a tua cidade? 62, então é uma cidade maior, é o coração, né, do Rio Grande. Exatamente. Então muitas pessoas vêm para cá para buscar novas oportunidades, novo olhar. E aí a gente tem muito esse objetivo de transformar o empreendedorismo Elas num portal, numa porta aberta para toda e qualquer mulher que está chegando em Santa Maria, que está vindo aqui, não importa ela de onde ela venha, mas que a gente seja a referência cada vez mais para que ela procure, para que ela faça parte, porque pode ter certeza que aqui vai ser o teu lugar e tu vai gerar conexões e vai principalmente se sentir pertencente. Sim, e aí eu queria que tu compartilhasse, que tu já trouxe isso para mim em outros momentos, que tu nunca tinha feito parte de um outro movimento de empreendedorismo, o nosso foi o primeiro, e que tu já tinha tentado fazer parte de outros movimentos e que não teve a acessibilidade, né, o acesso. Então eu queria que tu compartilhasse isso com a gente, qual do nosso diferencial, né? O acolhimento. É o acolhimento, né? Não só da minha parte, mas eu acredito que de todas que chegam a esse movimento, né? Do nós sermos acolhidas, né? Dentro do movimento e fazermos parte diariamente, como eu digo, né? E é um diferencial muito grande que o empreendedorismo e elas têm. E que muitas vezes a gente acaba que não tem oportunidades em outros, né? Até porque às vezes o outro já tem alguém do nicho, né? Também. Porque eu sei que a Mary Kay também tem uma política também, né? E daí tem muito isso, né? E eu digo que era para ser a hora certa, né? Tudo tem a sua hora. Tudo tem a sua hora. Tu sabe que a gente já teve nas edições, só para te deixar assim, a gente já teve nas edições passadas outras consultoras de beleza, né, da Mary Kay que fizeram parte, mas é por isso que a gente vem em formato de edição, porque isso também é outra coisa que é muito importante, que muito me vem em dúvida, assim, as pessoas falam assim, ó, ai, mas eu sou da estética, mas eu vi fulano da estética, então, mas não quer dizer que a fulana da estética agora é só ela no movimento, não, cada edição muda, todas as empreendedoras, né, algumas empreendedoras que querem renovar, renovam com a gente abre a cota de renovação, a cota de novas patrocinadoras, de novas empreendedoras à frente, porque geralmente, porque o grupo ele nasceu para não ser panelinha. Sim. Ele nasceu para não ser sempre as mesmas, né? Ele é feito realmente para ter essa rotatividade, por isso que ele é um movimento. Porque também não faria sentido ser movimento se ele não se movimentasse, se ele não se autoalimentasse, não fizesse as trocas também que precisam ser feitas. Porque também vamos supor a Milena. A Milena está com a gente desde a primeira edição. Vamos supor que desde a primeira edição fossem as mesmas empreendedoras. Ia chegar um ponto que ela não ia mais querer vir. Porque ela, por que eu vou lá? Eu já estou 6 edições, já conheço todo mundo, frequento a casa de todo mundo. Não aguento mais, já vira família, assim, com os problemas também, né? Não vira só uma amizade e uma questão de colaboração. E aí, então, a gente não quer proporcionar isso. Já temos, né, as nossas questões, né, com a família. Lembrando que eu estou desde a primeira edição, porque na segunda edição eu me tornei embaixadora do movimento, né? Então por isso que eu tô sempre vindo com a gente, isso mesmo. Mas assim, não quer dizer que porque você não vai ser uma patrocinadora ou uma empreendedora à frente, você não é mais do movimento, você não pode frequentar os encontros mais. Isso, né? Então assim, a gente tem a edição, os encontros e network, que são os encontros menores, que a gente tem reunido 35, 40 empreendedoras, né? A Zelma tem feito parte, agora ela é nossa empreendedora à frente, e ela tomou essa decisão depois que foi no nosso encontro master, e depois ela vai contar um pouquinho o que fez ela tomar essa decisão pra gente. Então tu pode ir nesses encontros menores como empreendedora convidada, assim como tu pode deixar para ir apenas no encontro master dia 21/6 no Ouro Preto, que vai iniciar às 19 horas como empreendedora convidada, né? Então a mulher, na verdade, é muito essa liberdade da mulher escolher como quer ir, não só por questão financeira, mas por questão de momento, porque tudo são ciclos que se iniciam e ciclos que se encerram. Então, que nem a gente estava antes ali falando com a Vivian, né? A Vivian, ela veio patrocinadora, veio 2 vezes empreendedora à frente, e agora essa edição, ela não está conosco, mas ela não deixa de se relacionar com o movimento,
de estar presente quando ela pode, como empreendedora convidada, sabe? Então, é muito isso, assim, e não é a Michi bater na sua porta e dizer, olha, fulano, tu quer vir? O movimento tá aqui, para todas vocês, mulheres que querem fazer parte, marquem um café, me chamem, vai ser um prazer imenso apresentar o projeto, apresentar o movimento, e principalmente, vai ser um prazer imenso vender o convite do Empreendedorismo e Elas para o jantar especial da edição do Encontro Master no dia 21/6 e ter você lá com a gente, e poder te cumprimentar, poder conhecer o teu empreender, poder fazer você se conectar, né, com essa mulher, né? Zelma, e daí tu foi, né, então, nesse Encontro Master, falou um pouquinho como foi tua experiência, o dress code te ajudou? Muito. Queria saber do dress code. Foi uma code. experiência maravilhosa, transformadora na Sim, minha vida. que daí é bom porque acaba que o dress code acaba dando esse norte da roupa que vai ir, como vai ir, a gente consegue ver exatamente. que a roupa que a gente tem no armário a gente consegue ir, né? E não tem aquela coisa de ficar perdida, eu não sei o que vista, isso, não vai todo mundo mais ou menos no mesmo padrão e se sente pertencente, que esse é o principal objetivo que a gente já falou um pouquinho sobre isso também. E depois aquele encontro ali, né, foi tão efetivo o network pra ti e daí fez tu tomar uma decisão, né? Uma decisão, uma decisão. Eu diria muito importante, né, eu confesso que eu achei que ia ser o dia ali, o network, né? Não esperava. Porque a gente, né, quando vai a primeira vez como convidada, que foi o meu caso, a gente não tem ideia da dimensão do que é o movimento, do que é o empreendedorismo e elas, né? Aí eu saí de lá, né, outra mulher, sem dúvidas, quando e eu fico muito feliz também, porque as pessoas também falam isso assim, eu vou, e geralmente os eventos que eu vou, eu saio cansada, saio ruída, e aí disso. No movimento empresarial, não, eu saio motivada, eu saio energizada, eu saio com vontade de fazer e acontecer. Exatamente, quando em janeiro deste ano, né, eu tomei a decisão que eu queria, e eu iria ser uma das empreendedoras à frente da sexta edição do evento. E desde então, né, tem sido uma transformação enorme na minha vida, como mulher, né, como empreendedora, e eu sou muito grata a tudo isso. São várias coisas que a gente tem ali, né, Zelma, outdoor, cafés extras, né? Exatamente, eu digo que coisas que eu não imaginaria viver na minha vida, né, e que hoje eu sou grata, por essa expansão, não só no meu negócio, mas na minha vida também, né? Que o movimento me traz. Tu sabe que quando saiu agora, umas semanas atrás, saiu... Quando foi o lançamento do nosso podcast, né? Do nosso episódio dessa temporada, da 4ª temporada, eu me emocionei muito, até mandei uma mensagem pro Fernando, nosso produtor, porque a emoção veio de que é sobre merecimento. Sabe? A qualidade de tudo que a gente entrega e a preocupação nos detalhes e tudo que eu me envolvo 100%, e todo mundo que me conhece, me acompanha, sabe o quanto eu fico envolvida e realmente fico imersa na edição. E o que eu amo fazer o Empreendedorismo e Elas, eu amo fazer parte desse movimento, de ser idealizadora, né? Isso é muito bom pra mim, é minha terapia, assim, que eu digo, e tudo é feito com muito amor, assim. E aí tu entregar um produto hoje, de um podcast com a qualidade que a gente tá entregando, né? Muitas pessoas vieram dizer, Michi, tá padrão de Rede Globo, tá padrão de CDN, tá padrão de altas redes de comunicação, SBT, enfim, né? E aí a gente fica feliz, né, pela entrega, porque é sobre merecimento. Porque é isso que eu acredito que as empreendedoras que fazem parte do movimento e que estão investindo ali merecem. Exatamente. Sabe? Que nós todas merecemos essa qualidade. A gente merece ver o nosso empreender sendo apresentado para as pessoas dessa forma. Sabe? Porque isso é como eu estou dizendo para ti assim, olha, eu te invejo, né? Eu sei do teu potencial e tu merece isso. Exatamente. E a partir dali que tu vê que tu merece aquela qualidade ali, tu vai repensar quando te oferecerem menos do que aquilo ali, sabe? Exatamente. Né? E isso não tô falando só em podcast, em tudo na vida, né? Em relações, em tudo na vida, né? A gente quer deixar mais algum recado para quem está nos assistindo, vai voltar no último bloco, né, com uma mensagem final, mas se quiser finalizar mais alguma fala sobre o Encontro Master, fica à vontade. Que as mulheres não tenham medo, né? Mulheres empreendedoras que vivem, que mostrem o seu empreender, não tenham medo, porque devo participar do movimento, do nosso encontro dia 21, né? Porque é uma experiência transformadora na vida de vocês. E, sem dúvidas, vocês verão o quanto faz a diferença, né? Estarmos em ambientes e nos colocarmos em ambientes com pessoas de mentalidade expandidas, com mulheres que inspiram, né? E que são mulheres de sucesso. Eu sou a prova viva disso, né?
Fui com medo, né? Fui com pouca expectativa, mas cá estou hoje, né? Então tem sido transformador na minha vida tudo que eu tenho vivido dentro desse movimento. Eu agradeço a tua participação e o teu compartilhamento. E é muito sobre isso. É sobre ambiência mesmo, né? É sobre eu me permitir estar em novos ambientes, em novos contatos, com novas pessoas, para que eu possa se expandir. Muitas pessoas me falam, Michi, tu tem que falar mais que o empreendedorismo e elas não é sobre retorno financeiro imediato. O movimento Empreendedorismo Elas é sobre algo que não se paga em questão de moeda, de dinheiro. É sobre apoio, sobre inspiração, sobre conhecimento, sobre troca, sobre parceria, sobre amizade. É sobre tantas coisas que não tem valor e não tem preço. Então, essa a mensagem que a gente também quer compartilhar hoje com vocês nesse programa todo especial falando sobre o nosso Encontro Master. E continue por aí, porque a gente já vai finalizar agora com o bloco, trazendo todas as nossas convidadas, falando um pouquinho mais e trazendo sobre o Encontro Master. Finalizando então o nosso pod, edição especial de hoje, que a gente falou um pouquinho do movimento, do Encontro Master, com essas mulheres tão potentes, tão maravilhosas, inteligentes, que eu admiro tanto e tenho tanta alegria que elas façam parte do movimento e caminham junto comigo no Empreendedorismo Elas, porque eu sempre falo, o Empreendedorismo Elas é feito por todas nós. A Michi sozinha não faz nada, eu só consigo realizar tudo que a gente realiza dentro do movimento, porque elas vestem a camiseta e compram a ideia e estão sempre juntas, assim como elas estão hoje aqui participando dessa edição. E aí eu vou propor um desafio para vocês. Aceitam o desafio? Claro. Sim, aceitamos. Então agora a gente vai fazer... Quero que vocês compartilhem com quem está nos assistindo, nos escutando, a pergunta do outdoor, a gente chama. Que é uma pergunta que vai chegar a 8 milhões de pessoas, como se ela fosse chegar a 8 milhões de pessoas, que é o número da população que a gente tem no mundo, né, no nosso mundo, em todos os canais, TV, rádio, outdoor, né, redes sociais. E qual a mensagem, então, que vocês, empreendedoras, dariam e deixariam para essas pessoas, essas mulheres que estão nos assistindo e nos acompanhando nesse nosso episódio tão especial de hoje? Eu deixaria a mensagem que, para todas essas empreendedoras, elas devem dizer sim para a mulher maravilhosa e incrível que empreende e esteja junto conosco no dia 21/6, no Ouro Preto, onde nós vamos ter momentos de conexão, de inspiração, onde nós vamos conseguir falar do nosso empreender e também conhecer o empreender de outras mulheres tão incríveis e maravilhosas. A Vivi? Eu quero convidar, então, você, mulher, empreendedora, iniciante ou já na trajetória há muito tempo, que se permita estar presente dia 21/6 lá no Ouro Preto com a gente, num movimento que é excelente para o teu empreender, para a tua vida, e a gente te aguarda lá, com carinho, com um abraço carinhoso e com muita conexão. Espero você. Mi? Eu quero dizer que o sucesso do teu empreender depende do teu movimento. Então, levanta da tua zona de conforto, vem com a gente para esse movimento que é acolhimento, porque juntas nós podemos mais. Então vem, eu te espero lá, dia 21/6. A Zelma? Que você, mulher, permita viver o novo, né? Permita conhecer pessoas, experiências novas. E nós vamos estar lá no Ouro Preto, aguardando vocês com muito carinho, com um abraço acolhedor. Vocês não tenham dúvidas disso, o quanto vocês irão ser bem recebidas por todas nós. Então é assim que a gente finaliza nosso pod Elas à Frente. Gratidão, mulheres maravilhosas que vocês são, por estarem aqui comigo Obrigada, hoje compartilhando. Michi. É muito bom ter vocês, porque vocês sabem, né, que é de coração, e eu tenho certeza que se vocês não soubessem, vocês não estariam hoje aqui compartilhando a experiência de vocês de participar do Empreendedorismo e Elas e dessa edição. E eu quero convidar você, mulher, que também quer fazer parte desse movimento, quer se sentir pertencente e ainda mais, né, melhorar o seu empreender, potencializar os seus negócios, ter conhecimento, autoconhecimento, porque a gente tem painel empreendedor, painel terapêutico, então a gente tem um olhar integrativo para o feminino e para o empreendedorismo.
Venha você também fazer parte desse movimento. Eu te espero no dia 21/6. Vou estar junto com as empreendedoras lá no Ouro Preto te esperando. Adquire o seu convite, já acessa o nosso @empreendedorismoelas. Ali no link da bio já tem nossa fanpage do nosso convite para o nosso encontro do dia 21/6. Garanta o seu convite. Qualquer dúvida que ficar, entre em contato comigo, me chama ali no WhatsApp. Eu vou ter o maior prazer de te conhecer o teu empreender e ter você conosco nessa noite que está sendo preparada tão especial. E eu tenho uma novidade. Esse encontro terá uma novidade, porque a gente geralmente faz só negócios, né? Mas a gente vai finalizar o nosso encontro master com um show. Então, que vai começar em torno da meia-noite, vai encerrar em torno das 3 horas da manhã, que é só o momento de... Porque a gente merece, somos merecedores. Lógico, a gente vai ter um show, então, da banda Tudo de Bom, né? Eles vão estar lá conosco, né? Que é um dos melhores grupos de banda e de pagode da região de Santa Maria. Eles são os meninos... Quem não conhece, já segue nas redes sociais, TDB, Tudo de Bom, Banda Tudo de Bom, nas redes sociais, para conhecer um pouquinho desse movimento, dessa banda, que tem toda a energia também do que a gente acredita. Então, eles vão estar lá também, finalizando o nosso encontro, porque empreender e é muito sobre isso, né? A gente tem um momento de gastronomia, tem um momento de negociar, de network, de relacionamento, de amizades, mas também tem um momento da gente aproveitar, né? Então, que você se permita viver esse momento e estar nessa noite tão especial com a gente e venha fazer parte do Encontro Master no dia 21/6 e adquire o seu convite. Então, ali na bio, me chame e já adquirir o seu convite. Isso vai ser por lote essa edição. Então, a gente vai ter primeiro lote, segundo lote e terceiro lote. Então, não deixe de participar, de estar conosco. E serão 300 empreendedoras, né? Então, e a gente já tem caravana até de outras cidades que vão estar com a gente, São Gabriel, São Vicente. Então, também vai ampliar ainda mais a rede de contatos. E empreender é sobre contatos. Vamos brindar então esse momento, esse nosso encontro. E a gente já agradece então a todo mundo por ter nos assistido até agora. E juntas somos mais! Uhul!